Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio aí da nossa cobertura de provas. Para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou médica pela Universidade Federal do Tocantins, sou aqui do time MED e fiz pediatria e infecto-ped na USP, aqui em São Paulo. Fiz essa grande loucura aí de 5 anos de residência, mas gosto muito de onde estou, do que faço. Mas vamos focar aqui no que viemos falar, como é a pediatria aqui cobrada na URIX, você que está se preparando aí para essa prova. Então a gente sabe que das grandes áreas, cada grande área tem 20 questões e geralmente são das alternativas A a D. Geralmente o nível da grande maioria das questões não costuma ser um nível difícil. Na grande maioria das vezes as questões têm um nível de fácil a moderado. Os enunciados, no geral, têm a característica de serem mais diretos. Mas geralmente acontece de algumas questões terem algumas afirmações ali para você julgar como verdadeiro ou falso. Então tem ali a afirmação 1, 2, 3. Então às vezes pode ser que a questão como um toda fique um pouco maior, um pouco mais carregada de ler, tá? No geral, não é uma prova que costuma cobrar muito pegadinha ou querer que você caia em uma pegadinha, mas às vezes não é o padrão, mas ocasionalmente pode ser que tenha um ou outro assunto que eles cobram que seja um pouco mais peculiar ali, não tanto do nosso dia a dia, digamos assim. Não é nem que é uma picuinha necessariamente, mas talvez um pouco mais de rodapé de livro para uma prova de acesso direto. De novo, não é o padrão das questões, de fato não é, mas ocasionalmente ali uma prova ou outra costuma ter um tema um pouquinho mais ácido, digamos assim. No geral, é uma prova mais conceitual, tá? É uma prova mais direta e não temos imagens. A grande maioria das questões vai te perguntar ali sobre o que é aquela patologia, aquele conjunto de sinais e sintomas, definir bem a síndrome clínica, classificar e perguntar sobre conduta, sobre manejo ou literalmente colocar um ou outro aspecto mesmo de fisiopatologia, se está correto, se não está, mas no geral é muito mais sobre definir diagnóstico, síndrome clínica e manejo. Beleza? E eu trouxe aqui alguma sugestão dos temas que têm mais sido cobrados nos últimos anos aí, que se você puder revisar antes da prova, conseguir ter esse tempinho, especificamente da pediatria, eu faço sugestão desses temas que eu vou mostrar. Alguns eu vou abordar aqui nas Dicas de Apostas, outros serão abordados lá no Pra Cima, que vai ter antes da prova, tá? Mas eu já vou dar a dica aqui nesse slide para vocês. E um deles, que eu vou abordar em parte aqui, vai ser puericultura, tá? É uma prova que eu acho que, no geral, até que cobra bastante de puericultura, de crescimento, desenvolvimento ponderoestatural, classificação, desenvolvimento neuropsicomotor, e, inclusive, alguns aspectos bem de consultório, assim. Síndrome materna, síndrome da morte súbita do lactente, perdão, exposição a telas, ambiente seguro, ordenha amamentação. Então, são temas bem do nosso dia a dia no consultório. Síndromes febris cai relativamente bastante dentro das síndromes febris, especialmente as síndromes exantemáticas, tá? E crises convulsivas. Então, essas três eu vou abordar aqui um pouquinho, mas de outros temas que têm caído com bastante frequência, a gente tem meningites, tá? Que vai ser abordado, por exemplo, no Pra Cima. Da parte neonatal tem caído bastante, especialmente sobre as triagens neonatais, sobre o alojamento seguro, sobre os critérios de alta segura. Imunizações, eventualmente, também acaba sendo cobrado, é um tema que acaba sendo de alta prevalência. Da parte genética, quando caem, geralmente cai ali te perguntando qual é aquela cromossomopatia baseado no conjunto de sinais e sintomas que o paciente apresenta. E, acredito eu, aí, as novas tendências aí de cobrança da prova acabam sendo mesmo cobranças em relação a transtorno, desenvolvimento, humor, como, por exemplo, TDAH, e CAD, cetoacidose diabética mesmo. Então, geralmente, quando eles abordam diabetes, eles têm abordado CAD, tem caído aí uma ou outra vez nos últimos 3 anos, tá? Simbora aqui, então, começar com síndromes exantemáticas. Eu não vou abordar todas, então eu escolhi algumas, tá? E aqui que a gente já vai começar com sarampo, porque no Rio Grande do Sul, esse ano, teve um caso importado de sarampo, né? De uma pessoa que veio aí de fora do Brasil, apresentou a sintomatologia do sarampo. Então, nesse ano de 2024, a gente tem um alerta epidemiológico de sarampo. Felizmente, não tivemos casos autóctones no Brasil, mas tivemos um ou outro caso importado e um deles no Rio Grande do Sul. Então, vamos falar de sarampo, vamos relembrar para a prova, tá?
Sarampo, que é causado aí por um morbilivírus, geralmente tem sua transmissão especialmente respiratória, então geralmente é paciente que quando interna, por exemplo, a gente coloca ali no isolamento de aerosóis do ponto de vista respiratório e para relembrar as características principais, tá? Geralmente a fase de incubação acaba sendo relativamente ampla, em torno de 7 a 21 dias, mantendo a média de 14 dias, e dos pródromos. Geralmente, o que a gente fala de sarampo é aquela febre moderada, seguida de conjuntivite com fotofobia, tosse e coriza. Essa é a clássica apresentação de sarampo e geralmente quando o enunciado quer te falar com sarampo, ele realmente coloca aí essa característica muito clássica de ter essa conjunção de sintomas, tá? De sinais e sintomas do paciente, tá bom? E aí, depois desses pródromos, geralmente a gente vê o paciente apresentar as manchas de Koplik, que são aquelas manchas avermelhadas de um fundo branco acinzentado, ali próximo do segundo molar, primeiro e segundo molar, na mucosa jugal, e posteriormente vem o exantema. Então, vem as manchas de Koplik logo antes do exantema, e esse rash começa ali na testa, né, na linha do cabelo, atrás da orelha, na parte superior do pescoço, erupção maculopapular, tá? Geralmente ele progride literalmente de cima para baixo. Então, posteriormente ele vai para o tronco e ele pode se acometer as regiões palmoplantares. Então, ele acomete palmas das mãos, plantas dos pés em até 50% dos casos. E é um exantema que pode ficar um pouco mais confluente. Eu vou mostrar uma foto para vocês ali no próximo slide para relembrar um pouco mais. Tá? E depois disso a gente tem a fase de recuperação, onde o paciente começa a melhorar, o rash desaparece, inclusive pode desaparecer deixando uma leve descamação, que pode incomodar um pouco, dar um pouco de prurido, mas basicamente é isso. Geralmente num paciente que não tem uma morbidade, é uma evolução habitualmente mais benigna do caso, beleza? Então, geralmente a carinha do sarampo é essa, que provavelmente você já viu aí na nossa apostila, por exemplo, então só para relembrar, é esse paciente, né? Então lembra, ele tem exantema, ele tem febre, e ele tem tosse, coriza, conjuntivite, e aqui do lado também aproveitei e coloquei a mancha de Koplik, que não vai cair essa foto no Henriques, mas muitas vezes olhar ali ajuda a gente a consolidar e lembrar as características principais do sarampo, tá? E quando eu suspeito de sarampo, imediatamente eu já tenho que providenciar a notificação. Em vários serviços, geralmente não é mesmo o médico assistente que notifica, ele avisa a SCH, avisa o núcleo de vigilância do hospital, mas eu coloquei aqui imediata porque a orientação é que em até 24 horas, aquela unidade hospitalar, aquela unidade de assistência à saúde notifique e acione não só a vigilância a nível estadual, como a nível inclusive nacional, tá? Então, para a gente lembrar disso, eventualmente pode ser que caia aí numa prova de preventiva, por exemplo. Diagnóstico. Claro que a gente já viu que o paciente tem a suspeita clínica, mas a gente pode pedir a sorologia quando ele tem de 1 a 30 dias do surgimento do exantema e até 7 dias eu posso usar na minha técnica molecular. Então, eu posso pedir, por exemplo, o PCR ali da orofaringe, tá certo? Prevenção do sarampo é vacinação, é imunização. E a gente tem visto aí nos últimos 5, 7 anos sarampo indo e voltando justamente pela progressiva baixa aí da nossa cobertura vacinal, não só a nível nacional, como a nível mundial, né? Então, a vacina é especificamente de sarampo, cachumba, rubéola, que é feita no nosso PNI aos 12 meses e aos 15 meses, lembrando que é uma vacina de vírus vivos atenuado, então é claro que os imunossuprimidos não vão poder receber e tem as contraindicações habituais de uma vacina de vírus vivo atenuado, tá? E mediante a exposição, a gente consegue fazer algumas medidas também. Isso eventualmente é cobrado em prova, tá? Então, quando há uma exposição, por exemplo, a sarampo, a gente pode lançar mão da vacina para bloqueio, tá? Em até 72 horas, desde que o paciente ali, o contactante, tenha mais de 6 meses de idade, tá certo? E a imunoglobulina é uma opção que pode ser utilizada em até 6 dias da possível exposição, tá? Mas essa opção geralmente é reservada para os pacientes imunodeprimidos, para gestantes e para os menores de 6 meses. Vejam que aqui basicamente são aqueles que não podem receber a vacina para sarampo por algum motivo. Então essa acaba sendo a opção ali que a gente tem, tá certo? Essas medidas
por exemplo, foram muito utilizadas aí nesses casos autóctones que vieram aqui para o nosso país. Então, a vigilância rapidamente conseguiu fazer um plano de ação para impedir, e até agora, até novembro de 2024, conseguiu impedir que a gente tivesse aí uma transmissão autóctone, tá? Complicações mais comuns do sarampo. Não sei porquê, mas as bancas amam cobrar as complicações mais comuns do sarampo, tá? A complicação mais comum acaba sendo a otite média aguda. A complicação que geralmente, em número absoluto, aí, acaba representando uma maior morbimortalidade, por ter maior número absoluto, acaba sendo a pneumonia. Porque a panencefalite esclerosante subaguda, que é a PES, ela é a complicação mais letal, mas felizmente ela é a que menos ocorre. Geralmente ela é imunomediada ali, pelo menos 5, 7 anos depois que o paciente teve o sarampo. E geralmente quando esse paciente teve sarampo, ele teve ali menos de 2 anos de idade. Então, claro, PES é a que a gente tem mais medo, mas ela ocorre menos. Então, no fundo, se eu for te dizer hoje, a que tem maior impacto de mortalidade acaba sendo pneumonia. Tá certo? E falando aqui da terapia medicamentosa do sarampo, tá? Que, claro que não vai ser uma antiviral de fato, mas aqui a gente tem a vitamina A. E a gente usa a vitamina A porque vários estudos demonstraram aí que essa dose foi capaz de ter um impacto positivo, diminuindo a morbimortalidade associada ao sarampo. Então aqui eu deixei, por exemplo, a dose absoluta que a gente usa dependendo da faixa etária. Então veja que os menores 6 meses a gente usa 50 mil unidades, entre 6 meses e 1 ano 100 mil unidades e acima de 1 ano 200 mil unidades. E geralmente os pacientes recebem 2 doses, uma ali no momento da suspeita e outra no dia seguinte, tá certo? Agora falando de dengue, que é aí a minha segunda aposta que eu acabei deixando aqui nas síndromes exantemáticas, porque dentro das síndromes febris tem caído bastante na prova do Henriques. E esse ano de 2024 a dengue, infelizmente, teve um destaque muito importante, então acredito que possa ser cobrada novamente de vocês, tá? Então vamos lá, dengue, definição de caso suspeito, é aquele quadro febril súbito, né? Então a gente tem a febre, que geralmente dura aí entre 2 a 7 dias, e 2 ou mais dos seguintes sintomas. Então, a gente tem náuseas e vômitos, exantema, tá? Mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, as petequias e também entra na definição de caso suspeito, prova do laço positiva e leucopenia, de acordo com o último guia do Ministério da Saúde que saiu esse ano em 2024. Beleza? Lembrando que a dengue pode se apresentar como febre sem sinais localizatórios, especialmente em lactentes. E isso já foi ali, em alguma questão nas provas anteriores, uma afirmativa para você colocar se era verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, nesse ano de 2024, infelizmente a gente entendeu no pronto-socorro, na porta do pronto-socorro, alguns pacientes lactentes que vinham aí com quadro de febre sem sinais localizatórios, a gente não tinha um diagnóstico, por exemplo, a gente pediu o exame de urina, urocultura, não vinha nada, pesquisa viral respiratória, não vinha nada, eventualmente a gente pediu um teste rápido da dengue e vinha positivo, tá? Então é algo que a gente tem que se alertar, especialmente a depender da situação epidemiológica ali que você se encontra, tá? E aqui nesse slide eu deixei aqui essa colinha para a gente tentar aí ajudar vocês a lembrar com mais facilidade o que é cada grupo da dengue, o que representa, né, o grupo A, grupo B, grupo C. Então vamos lá, grupo A geralmente eu coloquei aí adiamento porque é o paciente que está bem clinicamente. É claro que ele está com febre, com sintomas suspeitos, enfim, mas ele não tem nenhum sinal de alarme. É um paciente em si que não tem fator de risco para complicação, ele não tem nenhuma morbidade. Então, adiamento geralmente vai ser áudio alto, inclusive, tá? Letra B, B de bom, mas poderia ser ótimo. Então, assim, tem alguma coisa e tem mesmo. Geralmente é o paciente que ou tem a prova do laço positiva ou ele mesmo tem alguma morbidade. Então, tem algo que eu fico de olho, em geral a gente fica um pouco mais alerta ali, tá? E letra C, meu Deus, caramba, tem sinais de alarme. E sinais de alarme é algo que foi extremamente cobrado na Henriques ali para você identificar no enunciado se ele coloca ou não se tem algum sinal de alarme para aquele paciente, tá? Então, C é o paciente que a gente vai internar, ele apresenta sinais de alarmes e os sinais de alarme são esses, que a gente vai lembrar agora, tá? Então, dor abdominal intensa, referida
ou a palpação incontínua, vômitos persistentes, tá? Acúmulo de líquidos, então ele tem derrames cavitários, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural e ou lipotímia, hepatomegalia maior que 2 centímetros abaixo do rebordo, eles adoram colocar isso na pediatria, o paciente pediátrico com hepatomegalia ali maior, né? Aliás, se a hepatomegalia já é maior que habitual, mas um fígado abaixo do que a gente espera para aquela faixa etária, tá bom? Sangramento de mucosa, geralmente é um sangramento que foi mais importante, inclusive. Letargia e ou irritabilidade, e isso é muito importante, especialmente ali nos lactentes, tá? E aumento progressivo do hematócrito. Então, são esses os sinais de alarme. Se aparecer algum desses no enunciado, já fique de olho, porque se ele perguntar a conduta, provavelmente vai envolver internação desse paciente, tá certo? E D de Deus me ajuda. D de Deus, o Senhor estar aí a me ouvir, porque D geralmente é o paciente mais grave, é o paciente instável hemodinamicamente. Ele está em choque, tá? Ele tem sinais clínicos de choque, ele tem sangramento grave e ou ele tem disfunção múltipla. Então esse é o paciente mais crítico de todos, e a gente vai aumentando a criticidade aí de acordo com a ordem alfabética, tá certo? E aqui eu trouxe um resumão das principais condutas aí de acordo com cada grupo, tá? Então o A de amém vai ser o A de alta, A de água, porque paciente com dengue é igual a bastante hidratação, é um paciente que tem um risco de hemoconcentrar. Então a conduta no grupo A da pediatria vai ser essa. A gente vai calcular a oferta hídrica desse paciente de acordo com a regra de Holiday-Siger adicionado de 3%, então eu já deixei aqui do lado de acordo com cada faixa de peso, que é basicamente a regra que a gente usa mesmo, Holiday-Siger habitual, tá? E a gente vai dividir a oferta desse volume paciente. Então, a gente vai orientar que 1/3 desse volume seja feito através de sais de reidratação oral e os 2/3 restantes aí na forma de águas, sucos e chás, claro, tentando aí na medida do possível não adicionar açúcar. Beleza? Grupo B, a gente vai avaliar hematócrito. Então, é um paciente que eu vou pedir exame complementar. E se ele, que é B de bom, continuar bom, eu oriento retorno ali para reavaliação diária, tá? Pelo menos até o período da febre e posteriormente ali de 4 a 48 horas após cessar a febre também. E orientar esse paciente justamente os sinais de alarme, para que, se ele perceba algum desses, que retorne antes do previsto, tá certo? O grupo C de, caramba, tem sinais de alarme, infelizmente, C internou e hidratou, tá? Geralmente a gente vai fazer essa hidratação 10 ml quilo-hora, pelo menos nas primeiras 2 horas, e posteriormente a gente vai guiar essa hidratação e manejo, por exemplo, de acordo com o hematócrito, dos exames complementares que eu pedi. E o mínimo de exames complementares séricos que eu peço vai ser hemograma, TGL, TGP, albumina, e claro, também a gente vai se guiar pela clínica do paciente, aí pensando em demais exames complementares, tá? E grupo D, D ali de Deus me ajuda, D ali de dor, tá? A gente vai internar esse paciente na UTI, vai fazer uma inspeção inicial correndo aberto ali de 20 ml por quilo de soro em até 20 minutos, tá? E suporte hemodinâmico, e a partir disso vai me guiar também de acordo com a clínica do paciente, de acordo com o grau de instabilidade desse paciente, tá certo? Exantema súbito, não vou focar tanto, mas se a gente olhar de fato as síndromes exantemáticas habituais, caiu bastante, tá? Exantema súbito vinha caindo bastante, depois foi vindo ali a dengue também caindo bastante, mas só pra gente lembrar, exantema súbito, subitamente ele gera febre alta e subitamente a febre some. A febre some e surge o exantema, geralmente o exantema macropapular. Então é isso, a síndrome exantemática, o clássico dela é isso, geralmente acomete mais lactentes, é causada por herpes 6 e 7 e é aquela febre geralmente alta, tá? Até 39 graus por 2, 3 dias, febre vai embora repentinamente da mesma forma como veio ali rápido e surge o exantema. E aí, geralmente, a mãe chega pra gente no pronto-socorro, o melhor timing de atender o exantema súbito é quando a mãe surge preocupada porque surgiu exantema. Ela tá achando que pode ser algo mais grave, uma alergia mais importante. E eu, pediatra, já numa paz terrível, felizmente, porque esse paciente
provavelmente estava ali, né, com exantema súbito. Na hora que surge exantema, a febre tende a não retornar mais, a não ser que haja ali alguma complicação secundária, enfim. Então, oriento os sinais de alarme da mãe, oriento ali a tranquilidade em relação ao exantema, a progressão habitual do exantema e libero para casa, tá? Qual é o medo ali do exantema, né? Súbito, na verdade. Geralmente é uma das grandes causas de crise convulsiva febril, porque na hora que a febre vem alta ali, realmente, além do pediatra ali ficar um pouco mais angustiado, claro, essa febre que sobe rapidamente, ela está um pouco mais correlacionada à crise convulsiva febril, até pela faixa etária que acomete ali, né? Geralmente surge exantema súbito, é a faixa etária que geralmente a gente pode ter crise convulsiva febril. Então essa acaba sendo uma complicação, digamos assim, mais associada, mas é claro que a gente sabe que a crise convulsiva febril, ela tem uma origem multifatorial, né? Também tem predisposição genética envolvida, enfim. Então vamos lá para essa questão recente, agora de 2024, uma criança de 5 anos, um pré-escolar, residente aí numa área de alta prevalência de dengue, consulta por febre, náusea, vômito, dor abdominal, já fica atento aí, cefaleia e mialgia e apresenta, além disso, prova do laço positiva. Ao exame físico, tinha dor à palpação, então abdômen doloroso, e não só a dor à palpação, como hepatomegalia, um fígado a 4 centímetros abaixo do rebordo, tá? E ele já fala para você que a hipótese foi dengue, então ele não vai perguntar da hipótese, aqui ele já vai perguntar qual a conduta recomendada e o acompanhamento. Ele vai dar justamente essas alternativas. E a gente já sabe que aqui é C. C de, felizmente, caramba, tem sinais de alarme. Ele tem dor à palpação abdominal, ele tem uma hepatomegalia dolorosa. Então, C é igual a internação por pelo menos 48 horas e ou até a estabilização do paciente ali, de acordo com toda a clínica que esse paciente pode apresentar. Tá certo? Aqui, dentre essas alternativas, é a mais adequada. Então, o ideal, como esse paciente vai ficar internado pelo menos 48 horas, não é conduzir ali no leito de observação, se eu tenho um leito de internação para esse paciente. E também eu não preciso necessariamente conduzi-lo, por exemplo, a uma sala de emergência ou a um leito de terapia intensiva posteriormente, se esse paciente não é um grupo D. Então, mais adequado aqui, letra C, de grupo C, inclusive. Tá certo? Vamos aqui abordar um pouco a puericultura, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre aleitamento, triagem neonatal, teste do pezinho, especificamente TDAH, mas uma curiosidade aqui para você, tá? Você que vai para a prova da Henriques, tem que ter um lema, tá? Você tem que ter um lema. Nós somos todos contra um andador, que é uma coisa que força ali a criança a ficar de pé, menos de 1 ano de idade, inclusive, onde ela não tem a estrutura corporal, desenvolvimento neuropsicomotor apropriado, tá? A gente também já entendeu que a higiene oral é importante. Minha pasta é com flúor. Em crianças que não cospem, geralmente menor de 3 anos, é uma quantidade muito pequenininha, igual um grão de arroz. Em crianças maiores, igual um grão de ervilha. E a gente sabe que o ideal é que o bebê nunca deite para baixo, nunca fique na posição prona, mas ali, deitadinho, barriguinho para cima ali, no meu berço seguro, que é aquele berço sem graça, onde a gente não deixa coisas ali, travesseiros, lençóis soltos, porque a gente quer diminuir a chance de síndrome da morte súbita do lactente. Te joguei essas dicas rapidamente, tá? Porque às vezes não é uma coisa que a gente vê muito na faculdade, a depender, claro, né, do quanto a puericultura pode ser um pouco forte ou não, mas é algo que ocasionalmente está ali, ó, em alguma afirmativa, de alguma questão de puericultura. Eles muitas vezes mesclam vários tópicos da puericultura em uma questão só. Gostam de falar, às vezes, de segurança, por exemplo. Já abordaram sobre quando que a criança pode usar o cinto de segurança, cadeirinha lá atrás, cadeirinha virada para trás, para frente. Então, são uns pontinhos peculiares, assim, que a gente vê que a Henriques gosta de cobrar, para não dizer que eu falei, abordei aqui rapidamente com vocês, tá bom? Vamos falar de aleitamento. Então, aleitamento tem caído relativamente bastante, inclusive já caiu até sobre essa parte endócrina. Então, a gente sabe que a hipófise estimula ali naquela gestante a prolactina, estimula o desenvolvimento da mama e, posteriormente, quando inicia-se a amamentação de fato, a sucção acaba sendo retroestimulada pela ocitocina.
e que é o hormônio do prazer. Então, a gente tem muito essa relação, inclusive, e infelizmente, por exemplo, a dor na amamentação é algo que pode atrapalhar muito, não só a relação com a amamentação, mas inclusive esse estímulo hormonal, por exemplo, tá? Amamentação, sempre livre demanda. Então, a conduta é seio materno de livre demanda. Pode sim ofertar os 2 seios, não precisa necessariamente ofertar sempre um, esgotar um e ofertar o outro. Inclusive, tem lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria umas perguntinhas bem legais, com uma linguagem bem leiga, onde ele explica que quando você oferece de forma balanceada os 2 seios na mesma mamada, por exemplo, a criança acaba pegando quantidades bem adequadas de leite anterior, leite posterior, então geralmente isso não costuma ter uma repercussão significativa, tá? E não existe isso de tempo mínimo para mamada, tá? Não existe isso de necessariamente contabilizar o tempo da mamada. O que a gente vai fazer é orientar bem os sinais de fome, os sinais de saciedade, acompanhar o peso desse paciente e, claro, na medida do possível, quando a gente tentou entender vários contextos, corrigir a pega, triar vários problemas que podem estar atrapalhando uma boa amamentação, eventualmente, a depender da evolução pós-estatural, a gente considera fazer um aleitamento misto, né? De preferência, ordenhar, de preferência ofertar em conjunto o próprio leite materno da mãe, se não, a fórmula láctea do termo, do pré-termo, enfim, tá? Primeiros 10, 14 dias do recém-nascido, pode perder peso, então eles adoram colocar um recém-nascido ali, não só na Henriques, como em várias bancas, um recém-nascido que está perdendo peso na primeira semana, mas eles querem aí que você, às vezes, caia numa certa pegadinha, que é, o recém-nascido, ele nasce literalmente um pouquinho mais amaciado. Então, ele pode perder até 10% do peso, geralmente ele perde nos primeiros 10 dias. Algumas literaturas falam que ele pode perder ali nos primeiros 10 a 14 dias, mas a grande maioria, nos 14 dias, já recuperou esses 10%. E é a partir disso que ele costuma ganhar ali aquele peso de tantos gramas por dia no primeiro trimestre, segundo trimestre. Então, isso é algo importante ter em mente, porque eles literalmente já cobraram quantos gramas por dia o bebê ganha no primeiro trimestre. Aumento do perímetro cefálico, enfim, que são pontos que vão ser bem abordados, inclusive, no Pra Cima, tá? Problemas mais comuns da amamentação. Claro que dor, mas também fissura e pega. Então, eventualmente, eles te perguntam ali qual é a pega correta, por exemplo, da amamentação, tá? Isso pode gerar engurgitamento mamário, mastite na mama da mãe, tá? E, se for necessário, por exemplo, aleitamento misto, com a mãe mesmo oferecendo seu próprio leite, é interessante a gente saber orientar a ordenha. Então, por exemplo, aqui já cobraram qual o tempo de viabilidade daquele leite ordenhado na geladeira, que vai ser de até 12 horas, e no freezer, que vai ser de até 15 dias, né? E isso é dado pelo Ministério da Saúde, lá numa cartilha que eles fizeram, que tem várias dicas passo a passo de como fazer ordenha, como é um procedimento que a gente tem que ter muito cuidado para não ter contaminação do leite, higienizar bem as mãos. Então, a gente ter na mente, né, a essência da ordenha, o frasco que é apropriado, tá certo? Então, aleitamento materno, né? Uma das principais causas de a gente ter uma certa dificuldade no aleitamento materno, especialmente nos primeiros dias, é pega. A pega que tá errada, então, já tiveram algumas questões que só cobraram de vocês. Me fale se isso é um aspecto ou não da pega correta. E a pega correta, geralmente, é o bebê que consegue abocanhar grande parte da auréola. Então, não tá só ali, especificamente no mamilo, tá? Ele faz uma boquinha de peixe, então, na verdade, as bochechas ficam para fora e não para dentro. Se ele estiver encovando a bochecha ali enquanto ele está sugando, provavelmente está tendo algum escape. A mamada não está sendo tão efetiva quanto poderia ser. O nariz geralmente está livre e o queixinho encostado no seio da mãe. E a barriga e tronco, classicamente, voltados para a mãe, tá? E teste do pezinho, que também já cobraram alguns aspectos ali, junto com outros aspectos do período neonatal também, tá? A gente, geralmente, idealmente, coleta o teste do pezinho entre o 3º e o 5º dia de vida, geralmente coleta ali até logo antes da alta, tá? Adendo, pode-se coletar o teste do pezinho sim na UBS, de preferência aí quando coleta na UBS, até o 28º dia de vida, tá bom? Mas aqui na prova, geralmente, eles vão te falar ali que estão coletando o teste do pezinho entre o 3º e o 5º dia de vida, tá?
Alimentação. É essencial que o recém-nascido tenha recebido leite ou aminoácidos para evitar o resultado falso negativo para fenilcetonúria, tá? Em relação à prematuridade, esse tópico específico não foi tão abordado assim, mas eu deixei aqui para a gente relembrar, né, que geralmente no pré-termo a gente vai ter aquelas recoletas, a gente vai fazer coleta de 3 amostras. Então, um tópico para a gente relembrar, então, pelo meu manual técnico do Ministério da Saúde, a primeira coleta assim que chega ao berçário, ao CTI NEL, a segunda coleta 48 ou 72 horas após o nascimento, e a terceira coleta na alta hospitalar ou ali no 28º dia de vida, é o que vier primeiro, tá? E se há transfusão, a gente deve repetir o exame para triagem da hemoglobinopatia, a eletroforese de hemoglobina, né? 90 a 120 dias após a última transfusão. Então, a gente vai deixar documentado essa outra eletroforese de hemoglobina, tá? Na grande maioria das cidades, essas são as doenças trilhadas pelo teste do pezinho. Então, o teste do pezinho, ele é um projeto que é validado por lei a âmbito nacional. E ele tem diferentes fases de implementação, mas na grande maioria das cidades, geralmente a gente vê a coleta dessas patologias aqui que estão aqui do lado. Então, a gente vê tendo aí a presença, né, do teste de triagem para fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, hemoglobinopatia, tá? Fibrose cística, deficiência de biotinidase, hiperplasia adrenal congênita, tá? Essas são aí as clássicas que acabam tendo em praticamente toda a cidade do nosso país aí em relação ao teste do pezinho, tá bom? Mas tem essa lei relativamente recente, 2021, se eu não me engano, tá? Lei 14.154, em que fala aí da ampliação do teste do pezinho. Então, a gente tem várias cidades, estados em fases diferentes dessa implementação, porque é a ideia, por exemplo, que a gente colete para mais patologias que, quando diagnosticadas precocemente e quando intervidas precocemente, também vão apresentar uma mudança importante de prognóstico, vai ter um impacto muito importante para esse paciente que apresenta essa morbidade. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente já conseguiu que o paciente, inclusive, não só tenha aquelas clássicas que a gente comentou, mas que tenha também a triagem para as doenças lisossômicas, para as imunodeficiências primárias, tá? Para também os distúrbios dos ácidos graxos associados da beta-oxidação do ciclo da ureia, então as doenças do metabolismo. Então, acaba que cada cidade, estado, está numa fase diferente dessa implementação, tá? Mas para a gente ter ciência que a gente está tendo essa ampliação do teste do pezinho, por exemplo. E eu falei essas, mas também a mais importante, acaba que, no geral, da fase de implementação, uma das primeiras ali que estão sendo ampliadas, fora aquelas clássicas que a gente comentou no slide anterior, é também a triagem para toxoplasmose congênita, onde é coletado ali o IgM para toxoplasma do bebê. Beleza? E agora, para finalizar esse bloco de puericultura, vamos falar um pouquinho de TDAH, tá? Que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que geralmente tem aqueles clássicos 9 sinais e sintomas de desatenção e 9 de hiperatividade e impulsividade que estão presentes no questionário SNAP-4, lá do DSM-5, tá? Então, geralmente a gente seguia de acordo com esse questionário, mas a gente precisa ter algumas características ali. Por exemplo, geralmente, esse paciente tem que ter sintomas persistentes por mais de 6 meses, tá? E não só isso. Geralmente, quando a gente fala de TDAH, a gente está entendendo como algo que é congênito, nasceu ali com a pessoa e ela vai se apresentando, vai ficando mais nítida ao longo do tempo. Então, geralmente, um outro critério é que os sintomas estejam presentes até pelo menos ali os 12 anos de idade, tá? E aí o corte do MS, por exemplo, seria 6 anos de idade. Não só isso, é importante que o paciente tenha, de fato, um transtorno, como o próprio nome da doença diz. Então, não é algo leve a ponto de passar totalmente desapercebido ou de ter impacto nenhum. É algo que, de fato, causa prejuízo, e não só em um ambiente. Então, geralmente, ele fala que esse prejuízo é em 2 a mais ambientes, ou seja, não é só no colégio, é em casa, é nos ambientes de lazer dessa criança, tá? Então é importante ter essa conjunção para a gente pensar de fato nessa patologia aí do TDAH, tá bom? Nesse pensamento atípico, digamos assim, tá? Geralmente os estudos falam
que a pessoa com TDAH, a criança com TDAH, enfim, ela tem sim a tendência de ter associado um pouco mais de doenças ali, de espectro de morbidades. Por exemplo, alguns transtornos psiquiátricos podem estar mais associados. É mais comum que esse paciente apresente um quadro de obesidade e vícios, justamente pelo mecanismo de recompensa que acaba acontecendo ali. É um paciente, é uma pessoa no geral mais propensa a esses comportamentos viciosos, tá? E também, uma coisa que é muito associada são os demais transtornos de aprendizado, e não só de aprendizado, como transtornos que acometem a fala. Por exemplo, atraso da fala, tá certo? A abordagem do TDAH, o ideal é que seja uma abordagem multimodal, uma abordagem multiprofissional, tá? Em que, por exemplo, a gente pode ter uma psicoterapia com terapia cognitiva comportamental e pode, mas não necessariamente deve, incluir tratamento medicamentoso. E quando a gente fala de tratamento medicamentoso, a gente está falando de psicoestimulantes. A gente está falando, geralmente, na nossa faixa etária pediátrica, de metilfenidato, mas também a gente pode usar esse outro derivado aqui de nome, menino completamente difícil, lisdexanfetamina, tá bom? Mas é isso, pode incluir, não necessariamente deve. A intervenção, ela é multimodal e, geralmente, a gente talvez peça ali algum screening quando um paciente tem, por exemplo, uma cardiopatia, antes de utilizar um psicoestimulante, uma medicação que, dependendo do paciente, pode dar algum grau maior de taquicardia, mas não costuma ter mais muito interferentes ou muito mais exames ou outros grupos de risco que eu tenha que pedir algum exame antes. Essa foi, por exemplo, uma afirmativa em uma questão prévia aí da ANRIGS de TDAH, tá? Como que cai na prova, então, nesse bloco de puericultura? Vamos colocar aqui esse exemplo relativamente recente, 2023, onde a gente tem uma mãe amamentando seu filho de 4 meses, exclusivamente no peito, e aí ela está retornando ao trabalho. E ela foi orientada a retirar e guardar o seu leite para ser oferecido a seu filho quando ela estiver fora. Analise as seguintes orientações dadas à mãe. Vamos aqui para a orientação 1. O leite retirado da mama pode ser conservado em geladeira por até 12 horas e no freezer ou no congelador por até 15 dias. Até então, tudo certo, maravilhoso. Alternativa certa. 2. O leite materno retirado deve ser oferecido, de preferência em um copo, uma xícara ou uma colher. O que ele está falando aqui é não dê outro bico. Literalmente está falando do bico artificial, que geralmente, a grande maioria das vezes, acaba sendo feitado na mamadeira. E essa alternativa está correta. Na medida do possível, a gente tenta evitar a oferta desse bico artificial, não só pela confusão de bicos que pode acontecer e predispor o desmame, como também por uma própria questão orofacial desse paciente depois, tá? E 3, o leite materno retirado não deve ser fervido e nem levado a micro-ondas. Apenas aquecido em banho-maria. A alternativa correta também, tudo isso é explicado e colocado em cartilhas do Ministério da Saúde, e aqui a gente vai ficar com a D, 1, 2 e 3, orientações e afirmações corretas. Beleza? Último tópico, crises convulsivas. A ANRIGS, ela gosta de cobrar bastante, não só meningites, como manejo de crise convulsiva. Eventualmente, já caiu uma outra questão ali com uma essência de neurointensivismo, falando um pouco sobre hipertensão intracraniana. Então, vou abordar alguns dos tópicos de crise convulsiva, por exemplo, mas assim, se eu fosse dar uma dica para vocês, acredito que tem alguém forte na cadeira de neuropediatria aí, tá? Quando vocês passarem, vocês me contem depois quem é, beleza? Convulsão no PS, tá? Glicemia capilar deve ser medida em todos os pacientes, sempre, tá lá no meu ABCDE do paciente que eu estou levando para a sala de emergência, que está com crise convulsiva, tá? O líquor deve ser coletado na suspeita de meningite, claro, mas atenção para aqueles pacientes que precisam de tomo de crânio antes da coleta de líquor, tá? Que são os pacientes ali com suspeita de lesões focais, ou seja, um paciente que, por exemplo, apresenta uma crise convulsiva, por exemplo, ali logo antes, que pode ser algum sinal focal associado, ou um paciente que tem outros comemorativos ali, hipertensão intracraniana. Então, eventualmente, eles vão colocar aí um paciente que apresenta papiladema e vai querer que você fale e que saiba que eu tenho que fazer tomo de crânio antes de coletar líquor desse paciente.
tá? Não só na pediatria, como eventualmente na clínica eles acabam cobrando isso. Estado de mal epiléptico. A gente tem uma definição atual em que a gente tem um corte de tempo até menor para a gente conseguir dar esse diagnóstico mais precocemente e muitas vezes alinhar minha conduta de forma mais adequada. Então, a essência do diagnóstico atual de estado de mal epilético seria aí o paciente que tem 2 crises ou mais, sem completa recuperação da consciência nos intervalos. Antigamente, a gente tinha que ter um corte de 30 minutos. Atualmente, algumas literaturas falam aí a partir de 5, 10 minutos, você já pode considerar, caso não haja recuperação da consciência, aí, estado de mal epiléptico e conduzir como tal. Beleza? Passo a passo ali do meu manejo da crise convulsiva no PS, e quando cai, geralmente cai isso aqui, tá? Então, crise convulsiva igual sala de emergência, MOV, monitorização, acesso venoso, oxigênio, ABCDE, nunca esquecendo ali da minha glicemia capilar e coleta de exames que forem apropriados naquele momento, tá? Quando a gente tem uma crise com duração de mais de 5 minutos, tá? Eu tenho que medicar. Mas é claro que antes disso, eu já vou tentar providenciar, na medida do possível, um acesso, pensando na via ali, preparando a medicação que eu vou fazer, tá bom? Então, midazolam é uma opção e diazepam também, ou seja, os benzodiazepínicos aqui de ação rápida, tá? Então, midazolam é V e midazolam é dessas duas, a única que eu posso fazer é IM. Então, geralmente, a gente sugere uma dose de 0,2 mg por quilo, no máximo de 10 mg por dose. E a gente vai repetir a dose se a gente tem, infelizmente, manutenção de crise após 5 minutos, tá? Então, geralmente, a gente acaba fazendo ali até 2 vezes essa medicação, beleza? Lembrando que diazepam é sempre endovenoso, nunca IM. Eventualmente, a gente pode pensar em fazer via retal, tá? E quando a gente está aqui nessa terceira fase, em que já tem uma duração de mais de 15, 20 minutos, é hora de já fazer ali a fenitoína, né? Imagina que aqui, nesse ponto, você já fez ali pelo menos 2 vezes benzodiazepínico de ação rápida. Então, a dose de fenitoína é de 20 mg por quilo, de preferência EV, mas se você não conseguiu, aí outra via a gente vai fazer intraóssea, tá? E geralmente numa velocidade de infusão de 1 mg quilo minuto. Beleza? Agora, você tem uma duração de mais de 40 minutos, tá? Que aí é mais do que constatado, né, o meu estado de mal epilético, e ele teve aí uma refratariedade a despeito das outras medidas, a gente vai partir para o fenobarbital, tá? Que também tem a mesma dose, a mesma velocidade de infusão, e, no geral, a gente já vai ter que intubar esse paciente, porque geralmente a gente vai induzir o estado de coma aqui, né? Então, a gente vai garantir a via aérea desse paciente aí, uma causa neurológica, né, pensando em todos esses aspectos aí de nível de consciência, tá bom? Se mesmo assim eu tiver uma refratariedade, aqui eu já estou falando basicamente de um manejo anestésico de indução do coma, então eu vou fazer mesmo midazolam EV contínuo, e aí é um paciente que já está entubado, que eu já liguei algumas vezes aí pedindo vaga de UTI, tá? E na medida do possível que eu consiga garantir um eletroencefalo com urgência, um de eletroencefalo, um eletroencefalo que fica ali monitorizando o paciente, a depender do que tiver ali no serviço que você está atuando, tá certo? E no período neonatal, o meu anticonvulsivante de escolha acaba sendo o fenobarbital. Então, eu mudo um pouco aí a minha logística, muito mais porque no período neonatal a gente ainda não tem tantos estudos de biossegurança com benzodiazepínico de ação rápida. Então, atualmente eu tenho mais aí evidência científica de fato com o fenobarbital, e é por isso que a gente privilegia esse anticonvulsivante, tá? Então, a gente tende a não fazer esse fluxograma inicial com benzodiazepínico de ação rápida, tá? Crise convulsiva febril. Essa é aquele dia do Higgs, tá? Já caiu algumas vezes. Então, a gente sabe que a gente usa esse termo, crise convulsiva febril, para paciente entre 6 meses e 5 anos de idade, tá certo? Geralmente é isso, tem uma origem multifatorial, há uma predisposição genética, talvez uma história familiar positiva, e o que a banca gosta de perguntar para vocês, tá? Crise convulsiva febril típica, não há necessidade, obrigatoriedade de exames complementares, exceto se tiver algo que chame a atenção. Mas, a princípio, teoricamente não, tá?
E outro ponto que também ali já foi pauta de afirmativo em algumas questões prévias, crise convulsiva febril simples, também não há indicação de uso de medicação de anticrise contínua, tá? Ou de medicação profilática anticonvulsiva, enfim. Não tem essa obrigatoriedade, a gente vai fazer outras orientações para esse paciente. Claro, orientação em relação à síndrome febril que ele apresenta, mas muitas vezes a gente orienta ali medicar um pouquinho antes daquela temperatura, por exemplo, de 37,8. Medicar ali com 37,5, orientar a mãe que tem mais a ver, por exemplo, com a velocidade de ascensão da febre em si, tá? A gente faz mais essas orientações e não precisa sair do PS com receita de anticonvulsivante. Outro ponto que caiu muito é justamente para você saber o que é uma crise convulsiva febril. Simples e complexa, tá? Então, a simples, ela tem que ter todas essas características abaixo, tá? É uma crise de início generalizada, tem uma duração de até 15 minutos, não recorre, tá, em 24 horas e tem um pós-ictal curto. Então, esses são os sinais, digamos assim, de benignidade que caracterizam essa crise convulsiva febril como simples. Mas se tiver um dos outros, a gente já considera complexa. Por exemplo, uma crise de início focal não é habitual, a gente já fica de olho se há alguma outra coisa, eventualmente. Uma duração maior que 15 minutos, então bem extensa, pode recorrer em 24 horas. Déficits focais no exame neurológico estão presentes e um paciente que apresenta alteração de nível de consciência significativa. Então, se tem qualquer um desses, crise convulsiva febril complexa, esse provavelmente eu vou avaliar e pedir a avaliação do neurologista, entender ou não se há necessidade de alguma medicação anticonvulsivante, essa a lógica é diferente, tá? Principais medicações anticrise, sim, já fizeram perguntas diretas e específicas sobre essas principais características que eu vou abordar aqui. Então, para a gente saber, a gente tem algumas medicações ali anticonvulsivantes que são consideradas de amplo espectro, digamos assim, o próprio valproato de sódio, clobazam, levetiracetam, lamotrigina e topiramato, tá? Crises focais. Geralmente a gente correlaciona um pouco mais, vou te falar que especialmente com carbamazepina aqui, mas também a gente pode utilizar fenobarbital e fenitoína, tá certo? E algumas situações especiais, como por exemplo síndrome de Wesch, a gente privilegia a vigabatrina e crise de ausência, a gente privilegia etoxumida. Eita, palavra difícil. Tá bom? Mas, eventualmente, já cobraram um ou outro ponto aqui, qual é dessas medicações podem ser usadas para crises focais, e ali tinha ali carbamazepina. Então, só para a gente entender aí a essência desses três principais grupos, tá? Como cai na prova, vamos revisar aqui essa questão também recente de 2023, direta. Quanto às convulsões no período neonatal, pode-se afirmar que a síndrome de Lennox-Gastaut é uma causa frequente, e não é, né? Esse nome aí francês, um tanto quanto rebuscado, na verdade é uma encefalopatia que está mais associada a crianças maiores de 1 ano de idade. E às vezes, ó, é importante ir para a prova lembrando a diferença dele do Wesch, tá? A letra B, a encefalopatia hipóxico-isquêmica é uma causa frequente, e sim, é uma causa frequente. A gente sabe aí que os pacientes, posteriormente, que são encefalopatas, né, muitas vezes eles tiveram uma anóxia neonatal associada. Então, essa é uma das principais causas nesse período neonatal, tá bom? A gente tem outras causas, eventualmente, infecciosas, meningites, mas a encefalopatia hipóxico-isquêmica possui ali um percentual muito significativo dessas crises convulsivas no período neonatal, tá? Letra C, o tratamento com fenitoína é contraindicado? Você pode ter ficado ali um pouquinho incomodada com isso. Não é contraindicado, tá? A gente sabe que com fenobarbital é a sugerida. Geralmente, no período neonatal, a gente não tem tanta biossegurança, mas com os benzodiazepina que já são rápidas, tá? Mas com fenitoína, a princípio, não há uma contraindicação absoluta. E a D também tá errada, porque a gente já viu que fenobarbital, na verdade, não é contraindicado, muito ao contrário, é minha droga de escolha. Tá certo? É isso, gente. Revisão feita. Deem uma olhadinha ali naqueles temas também. Fiquem de olho no nosso pra cima. Muita sorte nessa prova. Sei que vocês estão
se preparando bem, vocês estão com uma preparação direcionada. Espero que dê tudo certo, espero que a pediatria ajude vocês e que a gente se veja no jantar de aprovados. Tchau, tchau!